1 Samuel capítulo 3, essa mensagem está do capítulo 3 ao 7. O tema é em meio a Icabote, Ebenezer. Acompanhem aí. Então, Icabote significa nenhuma glória, ou foi-se a glória de Deus. Em algumas notas de rodapé traz ai, aquela ideia de lamento, da glória de Deus. E esse nome, queridos, foi cunhado por causa do momento em que Israel passava, na época de Samuel, aproximadamente 1000 anos antes de Cristo. E você sabe que nesta época Deus havia falado com Samuel sobre Eli, seu antecessor. E diz o texto no capítulo 3, verso 12: naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei. Eli até tinha sido visitado por um outro profeta anônimo. E o verso 13 fala: julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Por conta também da batalha que a posteriori aconteceu, no capítulo 4, Israel sai para a batalha contra os filisteus e 4.000 homens tombam no campo. Então está sendo construído um momento, uma fase dramática da história de Israel. Não contentes, os sacerdotes, em meio àquela derrota, buscando respostas, questionando-se aquela situação, eles trazem a arca da aliança do Senhor, tentando usá-la como amuleto para que numa próxima batalha Jeová dê a vitória. E no verso 10 do capítulo 4, o estrago foi ainda maior. 30.000 homens morreram no fronte. A consequência disso, a arca é tomada, é roubada, o juízo de Deus se cumpre, os 2 filhos dele morrem, Hofni e Finéias, são mortos. Verso 11 do capítulo 4. Quando o moço traz o atalaia, essa resposta, Eli acaba morrendo. Também comentaristas falam que na verdade ele morreu de um infarto, aos 98 anos, estava obeso. Aquele tombo que ele teve naquela cadeira não foi pela obesidade em si, foi por conta do infarto, por causa da notícia. Lhe quebra o pescoço, verso 18, e ele morre. A esposa de Finéias estava grávida, ouve a notícia da catástrofe. Sogro, cunhado, marido mortos, a arca roubada. Ela se encurva, em dores de parto, ela pare ali o seu filho, que denomina, verso 21, Icabô, ou Icabote. Foi-se a glória de Deus. Então, analisando o momento, naquela época nós temos as seguintes marcas, e ela parece batizar aquele momento com esse nome, denominando-o ao filho. Foi-se a glória de Deus. Então não havia a glória de Deus instaurada, estacionada em Israel, por conta destas marcas que ela estava vivendo, e vivendo de uma forma muito próxima, porque ela estava nos bastidores do poder.
marido, com o sogro, com o cunhado. A cultura da corrupção dos sacerdotes já tinha se instaurado naquele momento. O líder máximo da nação, a saber, Eli, não respeitava o Senhor, temia mais aos filhos, a forma dos filhos reagirem à sua represália do que a forma do Senhor agir. A desobediência estava às claras. Ele indo contra as orientações dos levitas e as leis cerimoniais. Então nós vemos isso no capítulo 2, onde a conduta leviana dos filhos de Eli era notória de todo o povo, e aqueles sacerdotes, herdeiros do sacerdócio, eles pegavam o melhor de si das ofertas que eram colocadas ali no altar. Em outras palavras, eles metiam a mão na parte que era de Deus. Sem contar também a conduta leviana, relativista desses filhos de Eli, com relação à prostituição, pela falta de piedade, de moralidade, pela crise de autoridade que estava instaurada. Perceba que esta marca da corrupção, esta crise de autoridade, isso vai cunhando esse nome, e acabou. Vai denominando o momento em que o povo de Israel passava. Sem contar, queridos, no capítulo 3 agora, a escassez da palavra de Deus. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. E acabou. Espiritualidade medíocre, irrelevante. Completa o verso falando que as visões não eram frequentes. Não havia discernimento. Quem é que está falando, Samuel? É Eli, não é Deus. Capítulo 3, verso 4, 5. O próprio Samuelzinho, não sabendo discernir a voz de Deus da voz dos homens, isso tudo muito confuso, desconhecimento das revelações e das manifestações do Senhor. Era um momento sendo marcado pela falta da glória de Deus, irrelevância, de corrupção, crise de autoridade e uma conivência do pecado patrocinada pelo nepotismo. Então, em outras palavras aqui, filho de pastor, pastor é. E a gente sabe que nem sempre. Nepotismo. Vamos ajeitar as coisas aqui. Irmãos, isso é uma religião amordaçada. Uma religião que amordaça Deus. Que constrói um Deus como servo e não como Senhor. Que faz como seus meandros, as suas atitudes, performances, sejam de pura manipulação mesmo. Olha, não deu certo de um jeito, então vamos manipular de outro jeito. Tragamos a arca de Deus para vencermos esta batalha. Porque em meio a tudo isso que estamos vivendo, essa escassez da glória de Deus, falta palavra, falta revelação, falta espiritualidade, falta discernimento, nós já perdemos a noção do sagrado mesmo. Então traz a arca aí e vamos tentar na força do nosso braço vencer esta batalha. Vamos ver se dá certo. Se não der certo, vamos descartar este Deus que já está desmoralizado. Parece que é isso que dá a entender.
perdeu no clero, na liderança, são derrotas consecutivas. Então esse Deus parece estar meio desmoralizado. Essa experiência que eles passam, constroem essa imagem de Deus, o esvaziamento da glória do Senhor, e um sentimento, irmãos, de angústia tal, que a mãe aqui, que vai ter um filho, não se alegra. Verso 20, porque quando as mulheres, na hora do parto, disseram a ela, você está tendo um filho, ela não respondeu e nem fez caso algum. O esvaziamento da glória de Deus gera uma insaciabilidade, um vazio, uma depressão, uma angústia extrema, a ponto de uma mãe não se alegrar com aquilo que seria o ponto mais agudo da sua plenitude, o nascimento de um filho. Comentaristas falam que ela morre no parto. E esse é o momento construído, denominado Icabod, o Icabote. Esta palavra em Samuel tem semelhança nos nossos dias, irmãos. Apesar do aparato, do mercado, do crescimento, das performances, da mídia, das manipulações, a gente pode perguntar sim, onde está a glória de Deus? Onde está a presença de Deus? Muito bem, eu até sinto a presença de Deus, como disse lá o Martin Lloyd Jones em Avivamento. Mas e o poder manifesto pela presença de Deus? Onde está? E ele expressa que poder pelo poder, num clima escatológico, o inimigo fará grandes manifestações, confundindo o poder de Deus com o poder dele. Mas, num terceiro estágio, entre presença, poder, manifestação, é a glória. E a glória de Deus é inconfundível. Aleluia. Glória a Deus. Aonde está a glória de Deus? Sua operosidade. Aquilo que tira o nosso fôlego, que nos quebranta, que nos transforma, que a gente fala como Paulo, não sei o que aconteceu nessa experiência, e ouvi coisas inefáveis, arrebatadoras. Irmãos, é semelhante porque vemos a presença de Deus esvaziada em nossos dias, por conta de um mundo de contradições, de restrições, de doenças. As pessoas tentando válvulas de escapes. Por isso que a pergunta está no ar: onde está a glória de Deus? Porque há ausência assim de amor, de temor, de reverência, de solidariedade, de humanismo, de serviço, de obediência. Podemos dizer, há muita performance religiosa, mas isso não se traduz em obedecer ao Senhor. Há muita manipulação, mas não garante que há a motivação correta em fazer para o Senhor. É semelhante, queridos, porque o pecado está sendo justificado como opção íntima de cada um. Por que você faz? É porque é minha opção íntima. Por conta do quê? Da personalidade cunhada da pós-modernidade nos últimos dias. Disse Paulo a Timóteo
Timóteo capítulo 3, verso 1, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes a pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. O ser humano que nos cerca tem esta estirpe. E aí, queridos, as pessoas se distanciam de Deus. Sem falar, irmãos, da cultura narcisista patrocinada pelo consumismo. Crise do ser. A identidade é feita no que se exibe. Vive-se para o sucesso. Vive-se buscando reconhecimento. Vive-se manipulando a vida para obter sucesso. A existência só é validada se você tiver sucesso pessoal. Essa é a ética da sobrevivência. Não há espaços para anônimos. Por isso que muitos ficam se acotovelando para ver quem pode mais, quem faz mais, quem tem mais, quem aparece mais. O negócio é ter sucesso. Quais são as bases do sucesso se não egoísmo, cobiça, individualismo? Socialmente falando, queridos, ausência de estrutura familiar, injustiça social, lacunas na perspectiva de vida, falta de objetivo. Para que você vive? Por que você vive? Vazio aumentando, niilismo, insaciabilidade, né? E as pessoas escravas a tudo isso, fazendo por fazer, e fazendo rápido, e pecando, e na mente os apagões, sendo impulsivas, instintivas, para não dar vazão ao medo, ao bom senso, à reflexão e nem mesmo à voz de Deus. As pessoas estão vivendo assim. Isso está migrando para dentro das nossas igrejas. Religiosamente falando, podemos dizer que há semelhança com aquele momento denominado e acabou, por causa das indulgências. Eu paguei o preço, eu tenho direito. Eu fiz o sacrifício, Deus tem que me dar. Se Deus é refém, é amordaçado. Espírito crítico, não é bem assim não. No original, a minha hermenêutica, posso, porque Davi amou Jonatas, então pode. Eu estou aqui nessa igreja para parar de sofrer. Logo, é felicidade a qualquer custo. O sagrado é privatizado, a minha denominação, a minha instituição é mais santa e sagrada que a outra. Coloco o reino dos céus abaixo da minha instituição, a ponto de tatuar a minha instituição no corpo, supervalorizando-a. Religiosamente falando, queridos, falta de reservas morais, espirituais, liderança que está vendendo a alma por números.
desigrejados aumentando. É isso, irmãos, essa é a leitura. As fileiras engrossando dos decepcionados com a graça de Deus. Culto à ignorância. Peraí, que culto é esse vosso? Que é isso que você está fazendo, meu irmão? O culto passa pelo raciocínio. É também inteligente. O que produziu esse culto em você? Te pegou em que nível e te deixou em qual? Melhorou ou piorou? E aí, queridos, a turma tem falado que em 2020 a depressão vai ser a causa primeira de morte dos seres humanos. Vai superar um infarto fulminante. Semelhante à esposa aqui que teve o filho. Porque, irmão, já está instaurado o niilismo, o vazio, a insaciabilidade, a angústia, a depressão nos nossos dias, a ponto das pessoas viverem e não conseguirem dar sentido à vida, dizendo: estou desperdiçando a minha vida. Porque, irmãos, nós vivemos num estado líquido, não há nada sólido. Então a igreja tome a forma do mundo, porque ela também tem que ser líquida. Teu estilo de vida deve ser construído no rastro da geração Y. Você tem que estar conectado a redes sociais, você tem que estar aí conectado à internet, você tem que estar interagindo com aparelhos. Mesmo que você deixe o calor do humano de lado, os olhos nos olhos, o toque, o abraço, o ósculo santo. Viva da forma que você quer viver. O mote é a liberdade. E as pessoas não sabem que a liberdade tem um paradoxo escravagista por detrás. Então faça o que você tem que fazer para autenticar a tua existência. E se não resolver, você vai para os remédios. Porque a conclusão dos filósofos hoje é a seguinte: viver adoece. Você está no mundo, você vai adoecer. Viver adoece. E isso, irmão, sem contar a questão escatológica. Rumores de guerras, nação contra nação, o ódio já generalizado. Então, os principais sinais acerca dos últimos dias e do afunilamento escatológico já está acontecendo. Perseguição gratuita, sem pressão do desperdício de vida, falta de significado, inclusive no meio espiritual religioso, aumento das heresias, conflito de Israel, o cerco mundial à Palestina ali. Qual a saída? Irmãos, voltando ao texto, eu quero crer junto com os irmãos que é a construção da imagem correta de Deus. Para que lampejos da glória do Senhor ressuscitem nos nossos dias. E a construção correta da imagem de Deus é a de um Deus que não coaduna com o paganismo religioso do mercado, denominacionalista. Deus não coaduna, queridos. Pegaram a arca do concerto, colocaram lá no templo de Dagon. E no verso 3 do capítulo 5, no dia seguinte, eis que estava caído Dagon com o rosto em terra, diante da arca do Senhor. Eles faziam isso. Pegavam as imagens dos outros deuses e colocavam lá no templo maior do seu Deus. E as pessoas podiam até, na ideia de mercado, frequentar o templo e escolher um Deus.
E quando Dagom cai, parece que Deus está informando algo. Eu não me prostro, eu não coaduno, eu não faço alianças, eu não estou nivelado a estas imagens, a esses outros deuses, a essas ideologias. Muito bem, Dagom é levantado. No outro dia jazia de bruços novamente diante da arca. Porque o nosso Deus está acima, Ele não se nivela. E nós somos os atalaias a construir esta imagem, pela nossa fé, sem as nossas mãos. E há de ser que para construirmos esta imagem tem que estar construída em primeiro lugar nos nossos corações. Deus. E é que construamos um Deus que se defenda sozinho, porque do Senhor é a guerra. Aleluia. Eu até dou o meu mau testemunho, e às vezes não consigo sair da defesa de Deus, mas Deus mesmo se defende. Porém a mão do Senhor castigou duramente os de Asdod, verso 6 do capítulo 5. O que dizer dos seus israelitas? Vocês fizeram uma lambança mesmo, hein? Estão em crise, liderança aí toda comprometida com a corrupção. Vocês não estão entendendo que eu estou disciplinando aí o clero. Vocês me envolveram aí com meu símbolo maior que a arca do concerto nesta fase. E a derrota veio, me colocaram lá. E a lambança foi grande mesmo. Péssimo testemunho diante das nações. Mas eu me defendo sozinho. Essa é a construção que nós temos que fazer de Deus, cuja presença para uns é bênção e para outros juízo. Capítulo 5, verso 7, eles concluíram: não fique conosco, porque veio ali uma praga, a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagom, nosso Deus. Deus sabe se defender, meu irmão. Deus sabe falar. Deus é. Deus faz. Não se sinta a última bolacha do pacote. Se você cruzar os braços, Deus continua agindo. Não fique com preciosismo na obra. Deus quer te usar, mas Ele faz independente de nós. Eu entendo que essa é uma das respostas, a construção correta da imagem de Deus. Que Deus nos use nessa construção correta. Segundo lugar, a construção de um caminho que molde o nosso coração ao Senhor. Capítulo 6 inteiro é juízo aos filisteus. E no capítulo 7, Samuel é levantado e fala à casa de Israel dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os Astarotes e preparai o coração ao Senhor. É isso, que na escassez da glória de Deus nós nos deixemos moldar por Ele, moldar o nosso coração. E somos nós, queridos, que decidiremos, que definiremos o que moldará o nosso coração. O que tem moldado o meu coração, o que tem moldado o teu coração, quais são os valores, as ideologias e as causas. Porque nós não podemos nos deixar moldar por outra coisa senão a palavra de Deus e o próprio Deus. Amém. Terceiro lugar, a construção do limite entre a verdade e o engano. Então a turma tem falado que não há caminho pronto
na pós-modernidade. Por isso que nós estamos tendo dificuldades em ser igreja, em fazer igreja nos dias de hoje, irmãos. De certa forma, há crises entre nós, nas nossas igrejas, nas nossas denominações, nos nossos bairros. Antigamente você aplicava uma denominação, aplicava uma cultura, um estilo, em todo o território e funcionava, em todo mundo funcionava. Hoje muda de bairro para bairro. É o que estávamos discutindo quase há pouco na última aula. Então é a construção de algumas respostas. E a palavra de Deus, ela estabelece essa construção, esse norte. Tirai dentre vós, verso 3, ainda os deuses estranhos. E diz lá, e servi a ele só. É época de definição, irmãos. Quem é santo se santifique mais. Quem é justo seja cada vez mais justo. Então há de haver nessa construção, no meio do pluralismo religioso, há de haver uma certa radicalidade da nossa parte. Aonde a turma tem falado que traçar o limite é descortês. Você não pode pôr o limite, você não pode impactar com a tua hermenêutica radical. Você tem que ser tolerante. A palavra de ordem é tolerância, é compreensão. Irmãos, nós vamos ter que ser os profetas da última hora a dizer, está escrito, e assim diz o Senhor. Amém. O momento pede isso, para que a gente transcenda esse analfabetismo espiritual, esse desconhecimento bíblico. Por quê? Paulo falou a Timóteo também, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que tendo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade. É mais fácil, diz Paulo aqui, entregar-se-ão às fábulas. É muito mais cômodo, às vezes até é mais motivacional, ouvir a mensagem da autoajuda, do que ouvir o que Deus está de fato falando. Meu irmão, você está aqui para afiar a tua espada, para ela ficar com profusão na hora que você falar, porque você vai ser o instrumento da divisão entre verdade e erro. Construção de uma espiritualidade que elimine as doenças espirituais. Como isso é possível? Verso 5, Samuel falou, congregai todo Israel em Mispa. É claro, aqui a palavra no original, congregação, a ideia, enfim, toda a etimologia aqui é diferente do congregar de hoje, Hebreus 10, 25. Mas eu quero usar essa palavra aqui para dizer o seguinte, que muitas das nossas curas existenciais se dão na igreja. E muito do que nós precisamos ser tratados se dá na igreja. E os desigrejados não querem ser tratados e curados e se deixarem tratar e moldar pela palavra do Senhor na igreja. Porque vamos ser sinceros, irmãos, é na igreja que você tem que ter domínio próprio também. É na igreja que você tem que ter paciência também. Não é fácil, irmãos. A evasão é o sair da igreja. É claro, o pastor está falando besteira, heresia. Procura uma igreja séria, enfim, até te aconselho isso. Fora disso,
Você foi chamado lá para ser igreja. Porque eu entendo, irmãos, pelos 27 mandamentos de reciprocidade do Novo Testamento, que há muita cura existencial e espiritual nessa comunhão, nessa comunidade de fé. Você está entendendo? Deus nos chamou para isso. Isso é terapêutico. Proporciona uma espiritualidade confiável. Há limites ali. A diluição da angústia imediata. Jesus está ali. Mulher, onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. É isso que a gente vai ouvir lá. Vai, não peques mais. Somos potencializados. O poder de Deus ali é vigente, iminente. É gente chorando conosco. É gente se alegrando com as nossas alegrias e não o contrário, irmãos. Você está entendendo? Que é o lugar da morte para a vida, aonde nós nos resolvemos em dúvidas e crises na igreja. É gente carregando o nosso fardo. O desigrejado não tem esta oportunidade de ser visitado, de receber uma intercessão, de comungar com os dons e talentos sobre a vida de outros e receber de outros para si também. Ele se sente uma ilha, e ilustrativamente falando, vai ser um mar morto, não vai produzir nada, por conta da sua arrogância e hostilidade. Mas é na igreja onde o reino é de amor, que a gente pode confessar pecado, falar de mazelas, diluir culpas, receber perdão, receber a vida, estar estruturado. É no ajuntamento. E a gente se reúne aonde for. E ali está a catedral, ali está estabelecido o sagrado. Ali a gente pode dizer, é chegado o reino dos céus. Porque Jesus está no meio, aonde estiver dois. Quebrou toda a idolatria, a numerologia. Ou três, reunidos no meu nome. E aí no verso 6, irmãos, líderes que levem o povo a uma consagração, tiraram água, verso 6, derramaram perante o Senhor, se consagraram, jejuaram, verso 6 ainda, pecamos contra o Senhor, arrependimento e confissão, e ali julgou os filhos de Israel, sentenças justas. A solução em último lugar é essa. No meio da igreja, o espírito de gratidão, a ponto de dizer, 20 anos passaram, daquele momento de capote, mas podemos estabelecer um novo memorial, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, foi difícil, não foi fácil, 20 anos depois, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu deixo esta mensagem para você refletir. Com ações de graça, declare, Ebenezer. Até aqui, o Senhor tem me ajudado em meio a essa crise toda, a essa situação toda, a esse contexto religioso todo, a essa espiritualidade toda, a falta, o excesso de glória, enfim, não sei. Ebenezer. Em meio a Icabote, Ebenezer. Feche os teus olhos. Senhor, nos ajude nesta caminhada. Nós como servos, como obreiros, como seminaristas, como professores, como estudiosos da Tua Palavra. Nos ajude, Senhor, nesta caminhada. Aqui com esperança, gratidão, envolvidos num contexto e na construção que o Senhor quer. Declaremos em uníssono, Ebenezer. É aqui o Senhor tem nos ajudado. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus.